O anel que tu me destes era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. A gente cresce desde criança cantando a ideia de um amor frágil e finito. Num país onde os divórcios cresceram 160% nos últimos anos e a média do número de anos casados caiu de 17,5 para 13,8, será que ainda é possível reconstruir o amor? Ou a gente está fadado a relações descartáveis que vivem a lógica da obsolescência programada, onde é muito mais fácil a gente comprar uma geladeira nova e um novo iPhone do que consertar algo que seguia com a gente? Eu, como uma mulher que acredita no amor e acredita nos vínculos de afeto e que se propõe a entender como fazer esse amor ser possível, gosto de trazer uma imagem de um amor kintsugi. Kintsugi é aquela arte japonesa onde, quando a porcelana se quebra, as peças são coladas com uma cola que é um pó de laca com ouro. Assim, os vincos ficam aparentes, mas aquela peça vale mais, porque agora ela tem ouro também. Eu entendo que o amor pode ser reconstruído assim, onde a gente não precisa apagar as marcas da história e possa entender que ele é reconstruído e não apenas remendado. Reconstruir um casamento pode ser esse convite, a gente colar as nossas partes quebradas, talvez naquele mesmo formato ou em outros. Será que isso é possível? Será que a gente consegue refazer essas formas e esses combinados? Para conversar sobre como reconstruir os amores e as relações, hoje eu trago ao podcast Amores Possíveis Isabel Kahn, psicóloga, psicanalista, doutora em psicologia clínica pela PUC e pesquisadora nas áreas de infância, adolescência e família. Isabel, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Obrigada, Carol, por esse convite, por essa oportunidade também. Isabel, eu vejo que cada vez mais casais têm procurado terapia de casal. No seu consultório, quais são os principais dilemas e demandas que chegam, com as quais eles têm dificuldade de lidar ou transpor? Bom, talvez usando a tua lembrança, né, dessa música infantil que nos embalou, né? E que acho que quando a gente é criança não presta muita atenção, né? Que era a vida e se quebrou, né? E se acabou, mas no fundo a gente não acredita muito e continua ainda, né, embalado, por mais que a sociedade contemporânea descartada com a perspectiva do casar e viveram felizes para sempre, que a gente sabe que é uma ilusão, mas acho que a gente circula entre essas duas fantasias muito originárias, né? Porque eu acho que ninguém ensinou a gente a manutenção ou o que acontece depois do Felizes para Sempre. Exatamente, então, eu sempre falo isso. Ninguém conta como é o depois, né? Cabe a nós imaginar. Ou muito rapidamente, bom, é impossível, é infernal, vamos descartar, vamos separar, vamos, né? Então a gente vive também uma possibilidade de que não precisa ser para sempre, né? Casar e viver os felizes para sempre, mas enquanto dura, que seja eterno enquanto dura, né? Também temos, vamos lembrar aí da poesia, que vai nos aproximando, né? Das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos medos. Então, eu diria que quando se procura isso, algo se quebrou, né? E o que a gente faz com isso? Ainda quando vem a terapia, há uma perspectiva, né, de reconstruir, e talvez também a tua imagem maravilhosa, né, da porcelana, mas a gente está muito distante da mentalidade chinesa, né, da paciência, como se fala, nossa, é uma paciência de chinês. Não sei se eles têm ainda hoje tanta paciência, mas esse trabalho tão delicado, né, e que vale ouro, né, quebra uma porcelana valiosa, um sonho, um projeto, algo se quebra aí, né, daquilo que se imaginou, que se esperava. E, bom, vamos reconstruir ou não? E reconstruir de que jeito? Talvez isso muito rápido. Então, o terapeuta vai consertar bonitinho, né? Vai consertar o outro. Em geral, também tem isso, né? É muito frequente que não é a nossa relação que teve desencontro, que precisa ser reinventada, ou aonde a vida muda, as pessoas mudam, os projetos vão sendo, né, reconstruídos, redefinidos, você coloca novas metas, abre mão de outras tantas, né? Então, essa ideia, muitas vezes, que precisa de uma paciência de chinês, renunciar a um projeto e não se sentir fracassado, botar a culpa no outro, né? Então, quando você me diz assim, em linhas muito gerais, cada um é uma história, mas tem um pouco isso. Queremos algo, se possível mágico e rápido,
porque todos, né? A sociedade contemporânea também é muito ágil, muito rápido. Paciência de chinês não está na moda, né? A gente pode consumir no mercado rápido. Não tem tempo a perder. Não tem tempo a perder, vamos lá. Então, o terapeuta, que bom, né? O terapeuta vai ser aquele mágico que vai consertar. E aí a gente começa a perguntar, consertar o quê, né? O que foi? O que vocês querem consertar? Porque isso também é muito interessante, né? A gente convidar o paciente, os casais, né? A revisitarem. Qual era o projeto? O que vocês queriam quando estavam juntos, né? Vamos consertar o que exatamente? O que está ruim, muitas vezes vem à tona rápido, mas essa ideia de consertar remete a isso, né? Qual era o vaso original, o projeto original, as expectativas originais? E aí, muitas vezes, começam as confusões, né? Desde quem diz, não, eu nem sei, a gente se apaixonou e não pensou, né? Ou, né, vão contando ali os projetos e aonde os desencontros aconteceram. Mas já esse convite, então, não sou a mágica que vai consertar, até porque você me conta um pouco, né? O que é o tal do... O que vamos consertar, o que queremos. Então, acho que primeiro vamos escutar isso, né? Tem um desencanto, tem uma desilusão, que muitas vezes é vivida com muita dor, muita angústia, muita tristeza. Por favor, conserta logo, porque eu não suporto a tristeza, porque também o sofrimento e a dor, né? Porque morrer de amor, o romantismo não está lá na moda. Não, a gente se droga, se entorpece para ficar eufórico. E aí a relação, se não é boa, a gente troca, né? Assim. Mas, às vezes até isso, é o segundo, é o terceiro casamento. Casamento oficial ou de relações, enfim, tem as relações as mais diversas, né? Abertas e não abertas. Mas tem sempre essa expectativa de ser compreendido, de ser entendido. A gente espera isso no relacionamento, né? O amor é aquele que vai me dar tudo aquilo que eu não tenho, né? Também isso continua perdurando, né? E, bom, nem eu sei o que eu não tenho muitas vezes, ou é um poço sem fundo que eu não tenho, eu vou descobrindo isso na relação. O outro descobre isso na relação, o outro, a outra, né? Então, é para te dizer da complexidade que é, né? Então, ter a paciência, e acho que aí é um lugar do analista, do terapeuta, né? Assim, dele também poder não ficar aflito com esta não possibilidade de resposta imediata e ter, como você mesmo disse, a esperança de uma reconstrução. A reconstrução, todo mundo sabe, né? Reformar uma casa é muito mais difícil do que fazer do zero, né? A tal da porcelana chinesa, mas pode ser muito precioso. Agora, também o mercado é interessante, né? Quando diz que vale mais o remendo do ouro do que o original, talvez seja, né, um incentivo para a gente, apesar de ver todas as quebras, né, todas as marcas que relembram dores, e aí não é um vaso, sei lá se o vaso tem dor ou não, eu acredito que não, mas nós humanos sim, a gente não esquece tão fácil, e a gente... Né? Então, esse ataque que vem ao outro, em geral, então vem junto, vem a dor, vem a expectativa mágica de que o terapeuta conserta. Se o terapeuta não conserta, o terapeuta diga que a culpa é dele, conserta ele, resolve ele, né? E também se a gente diz muito, não sou mágico e tal. Claro que essa é a posição, né? Mas ter uma atitude de respeito à dor, ter uma atitude de que algo se quebrou, né? Sim. E como que frente a essa quebra, essa falta, esse desencontro, há possibilidade de construção, né? De um novo projeto, que nunca é totalmente novo, né? Porque tem as histórias passadas. A marca, como você mesmo disse, as marcas estão lá. Que não vão ser esquecidas, que não vão ser esquecidas, nem devem. Agora, o ouro pode aparecer mais do que a marca, né? Assim, vai ter quem vai olhar para o ouro, vai ter quem vai olhar para... Porque são pessoas que têm as suas histórias originais também. E eu acho muito interessante quando você fala isso, de que a pessoa sempre chega com essa demanda de, por favor, conserte o outro, e não entender a relação como a entidade que está indo para a terapia. E aí eu fico pensando o quanto isso está calcado, talvez, numa idealização que a gente tem do outro no próprio início do casamento, né? Porque, inclusive, uma das pessoas que eu conversei para fazer a pauta, ela falou, eu sinto que no momento que eu me separei, de repente, o meu ex-marido foi morar num bairro que não tinha nada a ver com a gente, começava a dar McDonald's para as crianças, e aí eu percebi que ele sempre foi o cara do McDonald's. Mas eu, que sou uma mulher natureba, que tem a hortinha, que não come agrotóxicos, fiz ele se moldar, talvez, num lugar que nem era dele. Então, o quanto esse pedido de conserto não vem menos por uma quebra e mais pela quebra do meu ideal em relação ao outro ou do casamento em si. Eu te diria que, no fundo, sempre trata-se da quebra de um ideal, né?
E não está errado ter ideal. Se a gente não tiver ideal, a gente também morre. Sim. Né? A questão é assim, eu tenho ideal e a vida vai se apresentando, né? Me aproximando, ou me distanciando, ou me impedindo. O que eu faço com isso? Acho que essa é a questão. Né? Então, assim, esperar melhorar, esperar do outro. Quando a gente se apaixona, o outro vai me dar, ou eu vou transformar, ou por amor mesmo. Então, esse exemplo, talvez ele tentou gostar da hortinha. Né? E talvez até gostou do brócolis, da salsinha, mas não deixou de gostar do McDonald's. Né? Ou foi tanto sacrifício que vou aqui construir uma história. Não estou fazendo diagnóstico claro. dessa relação, por favor. Né? Não tem esse direito, não conheço a história, mas pensando como imagem. Vou me vingar, entupir as crianças de McDonald's. Tudo aquilo que eu tive que engolir, agora ela que engula, né? Meus filhos com McDonald's. Eles vão gostar mais de mim, enfim. Entram as rivalidades, as dores, a perda do poder, né? A dor por não ter conseguido, né? Ser aceito. Então, acho que essa vem muita raiva também, como você perguntou. Então, ao mesmo tempo que tem vontade, né? Não quer perder, quer reconstruir, vem sempre muito, acho que eu falo isso porque não é encantador assim, né? É difícil, vem muita briga, vem muita raiva. E nesse sentido é importante, o espaço da terapia tem ali um mediador, né, que não vai fazer a média, veja bem, não. Às vezes a gente faz, mas não é, a ideia não é essa. Né? Mas o que essa raiva está dizendo? Tudo aquilo que não pode ser dito, né? Tudo aquilo que vinha na linha do sacrifício, do esforço, tá bom, eu falo, né, que de repente vem, né, assim, é o momento da quebra, né? Então, que você... E dói, machuca, enfim. Então, acho que poder olhar para esses ideais, né? E aquilo que eu coloquei no outro como sendo capaz de corresponder àquele ideal e que ele não correspondeu, então que raiva, né? E aí eu mantenho meu ideal, o outro está todo errado, mas pode ser uma possibilidade, não de renunciar a tudo, né? Mas, bom, aquilo não foi assim, mas o que é importante seguir buscando? E o que conseguimos juntos? E vale a pena estarmos juntos, né? E pegando essas são as questões que vão aparecer na terapia de casal. Esse exemplo que você trouxe, né? Então, às vezes foi tanta contenção que ele fala, agora eu vou me vingar. E eu vejo em muitos casais uma dinâmica de reciprocidade de renúncias. Então, eu abro mão da minha carreira pra gente morar em outra cidade, pra você crescer profissionalmente, eu abro mão daquela minha turma de amigos pra ficar mais em casa porque você tá pedindo. E aí a gente vai tolhindo a nossa vida pessoal em nome de uma construção do casal, e quando começa a ter atrito, eu culpo o outro. Eu não me responsabilizo por essa escolha. E aí eu falo, a minha vida tá esvaziada porque eu me dedico aqui para essa família. Ou eu não posso viajar porque só eu coloco dinheiro nessa casa e meus amigos todos têm casas incríveis e a gente tá aqui sempre contando dinheiro. Como sair dessa dinâmica de reciprocidade de renúncia como forma de amor, que acho que vem no começo de uma construção, que depois vira esse revés de uma reciprocidade de ataques, como foi você que me tirou isso. Exatamente. No amor também tem muita disputa de poder. E aí a questão do poder que aparece. Eu renunciei. Quem é mais poderoso? É o marido que levou a mulher para o outro lado do mundo? Ou é a mulher que renunciou? Ou o marido que foi? Porque hoje a gente tem também muitos maridos que acompanham, né? Não é só... Então, assim, quem foi mais poderoso? Né? Renunciar à minha vida por amor? Se fui capaz de inventar? Então, isso vem... Né? Tá no fundo, né? É como uma moeda, são duas faces da mesma moeda. Então tem mesmo um jogo de poder, né? Como uma mãe tem poder sobre um filho, ainda bem que tem, porque o bebê tão desamparado precisa. Mas o bebê também controla muito a mãe que chora a noite inteira, que enlouquece uma mãe, né? Então as relações, estou pensando, relações de amor, de afeto, são muito ambivalentes, né? Assim, de quem controla quem, como é que eu me sinto descontrolada. Então, estava tudo ali no outro, né? Era um anel perfeito, de repente rompe. Eu fico muito desamparada, então, né, eu preciso encontrar a força do ataque. Então, exatamente isso. Então, muitas vezes, na crise, a ideia é isso, eu vou recuperar tudo e né, fazer o balanço de tudo que eu cedi. Aí o outro vai mostrar também tudo que cedeu. Você nem sabia que o outro estava cedendo, por exemplo, cedeu. Bom, eu fui embora com o marido ou com a mulher. E nem me dei conta de que a renúncia ia ser tão grande. E muitas vezes é fato. Você acredita que você... vai fazer pelo outro, porque você gosta do outro, porque é uma oportunidade importante, por bem da família, né? E não se dá conta daquilo que você tem, que é tão importante, que é tão difícil de renunciar. Que só na falta vai aparecer.
Então, e aí você vai ter que lidar com esse luto e não culpar o outro, né? Não culpar o outro. Ou até, bom, não tô acompanhando como é que a gente faz, né? Sim. Também estou muito insatisfeita aqui, porque também tem isso, né? Não é fácil mesmo. Então, não é proibir o outro de ser feliz, mas alguma concessão, né? Então, as negociações é uma palavra parece que feia, né? Quando a gente fala de relacionamento, mas são negociações mesmo, né? Elas vão tendo que ser permanentemente feitas, né? Porque a vida apresenta questões que você não tinha pensado antes, né? Como quantas vezes um casal entra em crise depois de ter filho e queria muito filho. Os filhos indesejados, é mais fácil a gente entender por que desestabiliza. Sim. Mas, via de regra, isso acontece, né? Porque é uma confusão mesmo. É uma confusão dividir, ter todas as questões que traz. Para uns fica uma coisa insuportável, para outros, né, passa pela crise, tem mais apoio, tem menos apoio, tem mais satisfação, né, enfim. Não dá para dizer que é tudo igual, né? Para pensar em momentos importantes. Então, antes era assim, antes era assim, agora é assado, né? O corpo muda, a disposição muda, a realidade muda, os amigos mudam. As concessões vão mudando também. E a gente vai falando em concessão e imediatamente parece que a gente está falando de sacrifício. Qual é a diferença de concessão e sacrifício? Pois é, porque por isso que eu falava da questão do poder, né? Assim, parece que quem fica com o poder na mão, né? Eu me sacrifiquei, então eu tenho mais poder, ou outro que me obrigou a isso, enfim. Quando eu estou falando de negociação, concessão, combinado, né? Não dá para ter tudo. Nunca se tem tudo, né? Dois corpos ocupam o mesmo espaço. A gente pode até pensar na lei física. Nos amores e nos afetos, isso também está presente. Então, eu te diria isso. Vamos conversar. E nem sempre dá para conversar de tudo. Tem horas que é o silêncio, até suportar o silêncio, né? Já vi que o outro está com o cara chateado. Eu falo, o que foi? De repente, a concessão deixa eu deixar para conversar amanhã. Vou aguentar a minha ansiedade, porque amanhã está precisando do silêncio, ou está bravo, ou está mal-humorado, né? Deixa eu achar o melhor momento. É sedução, é conquista. Tem sedução, tem conquista, tem negociação, tem renúncia, né? Esses afetos humanos que fazem parte das relações. A questão é cristalizar de uma única forma. Só seduzir sempre, só, né? Sim. Não vou nunca falar da minha raiva, vou sempre esperar, porque eu tenho, enfim, vou fazer a coisa que ele gosta, sempre que ele gosta, e ele vai ficar na minha mão, porque no fundo ou ela, que aí seria, né, uma relação que vai ficando muito cristalizada no controle de um e de outro, e na submissão do outro. Sim. Né? Mas este jogo, né, por isso que eu falava das concessões, então não dá para ser tudo, então vamos combinar, e às vezes o combinado é explícito, né? Vamos ver um amigo um dia, não vamos ver um amigo, quais são os tempos individuais de cada um, o tempo individual. Acho que esse é outro segredo, porque também tem essa fantasia, né, de casou, fez uma unidade só e tudo junto, né? Sempre junto, e me conta, e me dá satisfação. Hoje em dia também nessa sociedade de controle, com os WhatsApps da vida, com os né? Eu fico... Uma coisa que me choca muito são os casais que se falam o dia inteiro. Não, eu saí com um cara uma vez que eu pensei, gente, que conversa é essa de primeiro encontro? Só teve esse primeiro encontro com ele, mas logo no primeiro encontro ele contou, ele tinha separado há pouco tempo, que ele estava desconfiando que a ex-mulher dele estava traindo ele, então todo dia ele acordava mais cedo, colocava o iPad embaixo do banco do passageiro para gravar. E gravava todas as conversas que ela tinha no celular no carro, porque ele pensava, se ela for falar com alguém, não vai ser dentro de casa. Até que um dia ele pega uma ligação da mulher falando para a irmã do amante. E você pensa assim, eu preciso desse lugar o controle está cada vez maior e isso está minando as relações? Eu dizia que a ilusão do controle está presente em todos. E isso mina uma certa... Mina a relação no sentido da confiança, do respeito às individualidades, do impossível de controlar o outro completamente, né? E isso entra muitas vezes no nome da segurança. Então, como, não, eu faço isso que eu tenho medo que aconteça algum acidente, que seja fatada, não sei o que lá. Então, sei lá, GPS, nem sei, o que é que controla? Né? Que tem aquilo que um celular vê onde outro está. Onde outro está. Então, essa ilusão, em nome da segurança. Segurança de quem?
Né? Assim, porque, bom, tá bom, temos. Acho que a gente também tem que aprender a andar na cidade, ter um certo, né? Claro. Tem lugares perigosos ou não, ou você dá satisfação, você fala, cheguei, não cheguei, eventualmente. Né? Mas ninguém aguenta. Eu vejo mesmo terapeuta, essa história de WhatsApp. Antigamente, sei lá, tinha o telefone do consultório. Eu tô aqui com você, eu não tô atendendo. Sim. O telefone, né? Eu não vou atender. Quando eu chegar lá, eu vou ver se tiver uma urgência, alguém... Enfim. Então, essa confiança e essa impossibilidade de você ter o controle total sobre o outro e sobre você mesmo também, né? Então, a autonomia também é apostar, não vai dar certo, né? Eu posso andar na rua sozinha e se acontecer alguma coisa, né? Eu vou telefonar, ou eu vou pedir para alguém me ajudar, né? Não ficar nessa ilusão de que você tem toda a segurança do mundo. Então, você controla o outro e você também é controlado. Você acha que isso tem a ver com ciúme projetivo, né? Porque o Freud fala que muitas vezes o nosso ciúme é porque eu tenho um desejo que eu reprimo e aí eu projeto no meu parceiro ou parceira que ele também tem desejos e não vai reprimir. Você acha que essa maior necessidade de controle tem a ver com a gente estar mais desejante, menos focado no parceiro? É uma perspectiva que a gente pode pensar assim, porque também tem isso, a gente pode tudo. A gente pode tudo nessa sociedade. Você pode tudo, sem risco, porque tem alguém que... Né? As relações... Sim, no amor, amantes, trair. Você tem sociedades que são poligâmicas, enfim, você tem várias possibilidades, né? Mas em algum lugar vai ter uma posse, vai ter o domínio, tem as regras que permitem, né? Uns podem ter, outros não podem. E a gente vê na nossa, aquilo que a gente dizia, ninguém tem... Você pode tudo, você não pode ser frustrado, você tem que ser rapidamente realizado. E as perspectivas amorosas entram nisso também. Então, a liberdade também enorme, maravilhosa da sexualidade, né? Também das mulheres que não precisam ficar submetidas a maridos, e dos relacionamentos que podem ser abertos, que se busca isso, que pode ser muito legal. Mas se a perspectiva de ter tudo, de não sofrer, de controlar o outro, mas de repente o outro que eu estou muito interessado fez e eu não fiz. O jogo do poder. Eu saí, meu companheiro não saiu. Ou saiu mais, ou saiu menos. E se de repente os outros forem melhores do que eu? As inseguranças que vêm. Né? Então, eu quero muito tudo, mas que medo que eu tenho de não encontrar. Que o outro encontre. Que o outro encontre. E o outro vai encontrar e vai me descartar. Então, começam de novo as leis de relação e de controle. Né? Então, lidar, voltando às terapias de casal, né? Assim, das desilusões, da impossibilidade de ter tudo, da impossibilidade do outro me dar tudo. E mesmo que a gente combine, tá bom, você não me dá tudo, então eu tenho as amigas, eu tenho o trabalho, eu tenho as amantes combinados, relacionamentos abertos, eu posso isso, eu posso aquilo. E o outro nem sempre acompanha. Ou, de repente, o outro vai perguntar, olha, não gostei que aquele dia que eu estava em casa com dor de cabeça que você saiu. Não, mas a nossa liberdade é essa. Voltando às concessões. Eventualmente, eu chego em casa, tinha planejado. Tem alguém que eu quero bem, que eu tenho uma questão compartilhada, um projeto compartilhado. Me fala, por favor, fica comigo hoje. Por que eu não posso ficar? Não é todos os dias, todas as horas, né? Mas se eu ficar hoje... Isso significa que eu vou estar submetida ao desejo do outro. Relação de poder que eu falar. Não posso ficar. Então, estas concessões são necessárias. Numa relação de alteridade e respeito ao outro. O outro, às vezes, tem necessidades que não são iguais às minhas, mas se eu me importo, eu vou ceder, vou dar, vou buscar, vou renunciar. Né? Acreditando na possibilidade da transformação no decorrer do tempo. Eu queria muito aprofundar nessa dinâmica de poder e controle, porque Jung tem uma frase que eu acho que é quase que idealista, que ele fala que onde o amor impera, não há desejo de poder, e onde o poder predomina, a falta de amor. Mas será que existe algum casamento que não seja um campo de batalha de poder? Então, né, eu comecei falando desse lado que está sempre presente. Eu acho que a frase do Jung, assim, almeja-se isso. Mas também, muitas vezes, em nome de amor, você cede, de repente o insuportável vem. Né? Acho que nesse sentido é importante cada um ter a consciência até onde eu estou cedendo. E comece, aonde, né? Quais que são as armas desse poder? Né? Porque eu fiquei pensando, quem cuida mais,
quem faz melhor, quem está mais presente, quem colabora mais na renda. O que você vê que são as armas mesmo, que determinam o poder que um coloca no outro? Que é interessante, porque isso vai mudando no decorrer do tempo. Então, se durante muitos anos o poder do homem estava no dinheiro, estava no controle, estava no status, né? E a mulher tinha o poder do afeto, né? Ela controlava pelo afeto as crianças e tal, mas ela não podia, né, se perdesse. Bom, isso hoje muda, ainda bem, né? E a gente vai vendo, às vezes, essa questão, né? Então, as mulheres vão trabalhar, precisa dividir as tarefas em casa. Claro, não, eu ajudo. Não, eu vejo muito isso. Não, isso não é ajuda. Mas eu te ajudo com as crianças. Não faz nada mais que obrigação. É semântica, mas eu acho que são traços que revelam exatamente isso. Né? Você fazer tanta questão de dizer, não é ajuda, é divisão. Tá bom, é justo, não é uma questão de um favor que o companheiro está fazendo de cuidar das crianças. Mas, eu te ajudei aqui, você me ajudou ali. Por que a palavra ajuda fica tão violenta? Porque ela colocaria... Então, eu fico pensando, te colocaria numa posição de agradecimento, de ser grata, de dependência? Então, você tem um ideal, a gente fica com esse ideal da igualdade, para ninguém ficar em falta nunca. É impossível, né? É impossível, né? Enfim, não penso... E muitas vezes aí você tem um gesto, né? De acolher o outro que está lá chorando. ou precisando, né? Tem gente que não vê, enfim, há de tudo. Mas, então o outro vai ficar numa posição dependente, e você vê muitas vezes, né? As pessoas que precisam se afirmar o tempo todo, muito fortes, muito poderosas, não vulneráveis, porque a vulnerabilidade te deixaria na mão do outro. Tem histórias assim, né? Mas acho que nós precisamos caminhar na linha de superar, de buscar superar isso. Embora vai se transformando. Né? Então, de trabalhar talvez uma interdependência saudável, né? Somos dependentes, né? Somos cativos da demanda do amor do outro. Né? O ser humano é desamparado por vocação. Primeiro que se o bebê, se o ser humano não for acolhido por um outro, morre mesmo. E por muito tempo é dependente de um outro, né? Se a gente compara com os animais. Morre mesmo, se não for alimentado e tal. Só que a gente é muito mais sofisticado do que só ser alimentado, ter sustentação física, né? Porque todas as afetividades envolvidas, os significados que vão se colando, né? Mais amado, menos amado, como é que vai nos tornando também, né? Você quer aquele gesto que para você quer, no fim, resolver a demanda dos seus pais com o seu marido ou com a sua esposa. Né? Ou daquelas que foram criadas que nem foi, né? Porque o jeito que eu sinto tesão tem a ver com um monte de vivências que eu tive, que me deu naquele lugar uma excitação especial e que o outro vai... Né? Enfim, essa que eu digo, essa plasticidade humana e da sexualidade e da sensualidade que se busca nas relações amorosas que se encontram ou não, que vai tornando muito difícil a gente dizer exatamente, né, quem deve o que para o outro. Ser vulnerável te lembra... Que você não é poderoso. Que você não é onipotente, que você depende de um outro. Agora, essa dependência vira uma palavra horrorosa, porque parece que você está submetido, né, totalmente. Quando poderia ser uma coisa... No fundo, o amor tem a ver com isso. Como é que a gente encontrar alguma coisa que te falta. Tem sempre alguma coisa que te falta. E isso não te coloca com menos direito, nem com... Nada disso, né? Como é que a gente poderia tentar equilibrar essa sensação de poder ou até fazer as pazes com a dependência sem entrar nesse lugar de guerra, onde um tem que se sentir superior ao outro? Então, eu acho que, de repente, poder ir buscando essas representações, né, tão originais e gostosas também, né, quando você encontrou o colo do outro, quando você... Isso também, voltando às terapias de casal, né? Acho que, como analista, né, está muito atenta às expressões de vulnerabilidade e jogar luz sobre elas. Me traz um exemplo. Porque isso é muito comum. Quando aparece uma vulnerabilidade, fica forte, aí a briga começa. Então, quando mais impotentes, ou quando estão tristes, ou quando não sabem, ou quando estão no desencontro, de repente vem uma briga velha. Uma bobagem qualquer. Bobagem, sempre... Olhando de fora, as brigas são sempre boas. Os próprios casais, nossa, a gente briga por cada bobagem, mas briga tanto. A briga empodera. Na hora que você Por que pensa quando você está brigando? Como é que você fica cheia de razão. Fica cheia de razão. Você fica forte, você berra, você... Né, assim, a violência
As pessoas costumam, meus alunos falam, nossa, o mantra da Bel, né? Por trás de toda a violência tem muito desamparo. E para trabalhar com a violência, a gente tem que conversar com o desamparo, o que é muito difícil, né? Quando você vê figuras poderosas e abusivas, você fica com raiva, enfim. E não estou dizendo que isso é para desculpar, mas, né? Então, a briga no casal torna quem tem razão. Se alguém tiver razão, o juiz dá razão para um, tá certo, ganhei. Ó, ganhei. Sim, poder. Né? Eu nem pensei, mas a gente usa essas expressões. Então, este jogo tenta resgatar, né? Tenta negar as vulnerabilidades, as impotências, as histórias. E aí, em cada um tem as histórias que levaram a isso, né? O que custa ou não. Então, poder ter um espaço aonde falar do desamparo, onde o desamparo pode ser acolhido, talvez, né? Vamos olhar para isso aqui. Calma, vamos olhar. É um caminho de poder entender que, bom, na hora que eu estou assim, o que eu quero? Um olhar, uma compreensão, um abraço. E poder verbalizar isso para o outro, Poder verbalizar isso para o outro. Porque eu sinto que a gente entra nessa lógica de ele já deveria saber. Então, isso, quanto mais tempo... Se me ama, como que não sabe? Como que não sabe quando eu estou assim, né? A comunicação é um dos principais problemas nos casais? Sempre vem com isso. Aliás, isso também. Temos problema de comunicação. Tá. Comportamentalmente, fenomenologicamente, é isso que se passa. Mas, justamente, a gente comunica o que está difícil. E, muitas vezes, a gente não quer entrar em contato, ou não consegue entrar em contato, ou nunca entrou em contato com algumas vulnerabilidades, né? Então, a gente não fala daquilo que está doendo, que dá raiva, que dá esse... Porque se eu acho um absurdo meu companheiro não reconhecer que eu estou chateada, se eu falar, estraga. Porque eu quero que ele reconheça. Então, eu não falo. Né? E aí então, começa o problema de comunicação. Então, né? Tá bom, a Ana Teresa fala, mas o que custa tanto? Mais do que dizer, fala para ele, então, que você está chateada, isso é fácil fazer. Eu te diria, como terapeuta, né? Claro que tem os tempos, né? Não é que a gente vai isso na primeira sessão. O que será que é tão difícil dizer para o outro que eu estou chateada? O que será que é tão difícil pedir me dar um abraço ou estou com muita raiva? Você acha que tem uma dificuldade de lidar com a própria insuficiência, com a perda do ideal? Com a perda do ideal, com as fragilidades, com as vulnerabilidades. E eu vejo muito os casais entrarem numa dinâmica de ataque e contra-ataque. Então, eu te culpo, aí você me culpa, eu te culpo, você me culpa. Esse jogo tá todo mundo, né? Até cansar. Como é que sai desse lugar e fala, então vamos achar um outro caminho comum? Tem até um pesquisador de casais que é o John Gottman, um americano, e ele tem um dado que ele fala que 69% dos problemas de casais não são resolvíveis, e o nosso problema é querer resolver ao invés de aprender a conviver. Como é que a gente aprende a conviver com o outro ao invés de tentar resolver? E eu vejo que esse resolver muitas vezes são questões estruturais de personalidade. Então, assim, eu queria que o meu marido fosse mais ambicioso. Mas ele nunca foi um cara orientado para a carreira. Ele tem 1000 qualidades. Tem coisas que são da dinâmica do casal, mas tem coisas que são do outro. E eu vejo que muitas vezes a gente quer resolver traços de personalidade, né? Como sair dessa dinâmica? Bom, sair dessa dinâmica, talvez chegar à conclusão, eu não suporto um cara que não seja ambicioso. Eu sou ambiciosa. Né? Porque também, às vezes, tem isso. Eu quero que ele seja ambicioso, que ele tenha poder, que também disfarça um pouco a minha ambição. É claro que não é uma regra para tudo, né? Sim, sim. Então, poder assim, bom, o que é essa ambição? O que falta? Não, nunca foi. O que você imaginava, né? E o que está faltando hoje? Bom, e o que tem hoje? Então, não é. Ambicioso não vai ser. Agora, muitas vezes pode ser muito difícil para o cara, por exemplo, né? Ele pode até dizer que não é ambicioso, mas se ele não se sente reconhecido em nenhum lugar, então não é só que ele não é ambicioso, ele não é valorizado, ele não tem poder nenhum, como é que alguém fica sem se sentir valorizado em lugar nenhum? Como treinar esse reconhecimento? Teve um amigo que se separou esse ano e ele falou para mim, eu me separei porque depois de 20 anos eu percebi que meu casamento virou uma pequena empresa. A gente só falava de burocracias, de problemas, e até a Esther Perel fala, né, que tem 3 grandes áreas que geram as brigas de casal, e uma delas é o carinho e o reconhecimento. Como voltar a reconhecer o outro sem ser um exercício burocrático? Porque às vezes eu vejo assim, não, agora a pessoa só está fazendo isso
porque eu falei que eu quero ser elogiada, e daí o elogio se esvazia, sabe? Sim. E também não vale... Tem isso, que eu acho que é uma questão, vamos pensar nisso, mas também tem o que eu vejo, assim, se eu pedir, não vale. Entra naquela história, como que ele não sabe que eu quero ser elogiado? Então, se ele elogiou porque eu falei, olha, eu sinto falta de elogiar, não valeu. Então, também é uma desqualificação permanente, que é aquela história, não posso ficar na mão do outro, né? Não posso. Então, são questões que, volto a dizer, precisam ser olhadas, né? E eu te diria que, então, a terapia, né, como eu entendo a terapia de casal, que isso não adianta dizer, olha, vai numa lista das qualidades. Pode até fazer, não é isso, mas não adianta, porque é muito mais assim, olhar para aquilo que me frustra em ele não ser ambicioso. Né? A lidar isso comigo ou com ele? Porque a frustração dele não ser ambicioso, eu tenho que levar para terapia de casal ou para minha pessoal? Provavelmente para os dois, né? Tem que levar para o meu. O que eu insisto com esse cara? Porque eu falo. Eu te diria também, o terapeuta individual, eu também sou terapeuta individual. Bom, mas o que você está fazendo com esse cara, então? Né? O que ele tem? O que é teu? Como trabalhar isso? Mas na relação com ele, o que também ele está deixando de dar? O cara ambicioso, como se disse, estruturalmente não foi, não vai ser, casei com o cara. Não. Porque é afetivo, porque outras coisas, sei lá, porque me acalma, porque diminui a minha ambição. Pode ter os ganhos dessa relação, que de repente se esgotam e você quer mais alguma coisa, porque tem isso, né, também. A relação precisa se transformar. Né? Acho que as ambições, o que é ambição? É dinheiro, é viajar, é prazer, é desempenho sexual, né? Podemos imaginar que são em vários aspectos. Se a relação também não se transforma, e não é transformar a pessoa na sua essência. Eu já tenho 70 anos de idade, né? Não tenho mais 30 nem 50. Tem algumas... Continuo muito animada, continuo trabalhando, mas tem algumas coisas que não dá mais. Então, acho que essa capacidade de transformar, né, frente às evidências externas, frente ao próprio corpo, frente à relação, frente àquilo que a gente conquistou ou não... Bom, eu nunca tinha pensado em viajar. Você nunca viajava, agora quer viajar? Porque eu sinto muito assim, você não era assim, como se fosse um gabarito. Você não era assim, nossa dinâmica não era assim. E aí tá tudo num desgaste, ao invés... Tem uma outra imagem que eu gosto de pensar, que é o amor como caleidoscópio. Porque acho que quando a gente pensa no cubo mágico, eu quero voltar pro gabarito. Isso. Caleidoscópio você vai virando, e assim... E não tem uma certa ou uma errada. Umas imagens são mais feias, outras mais bonitas, as peças estão mais distantes, depois elas aproximam... E eu sinto ainda nos casais essa dificuldade de trabalhar a reconstrução com esse espaço emocional para ver o outro de uma forma diferente, né? Porque muitas vezes tem esse lugar do... Até também, uma das pessoas com as quais eu conversei, ela falava, eu via que o meu marido ainda me via com o conceito que ele tinha construído de mim. Então, a gente está discutindo na terapia, eu estou me transformando, mas ele olha aquela fulana... de 15 anos atrás. Como ajudar as pessoas a genuinamente reconstruírem e fazerem uma nova acomodação desses novos eus? Porque talvez é isso. Putz, agora eu quero viajar. Agora eu decidi fazer uma segunda faculdade. Preciso sair mais com as amigas. Mas você não era assim. Como a mudança do outro não significar uma ameaça à relação, né? Porque eu sinto que é sempre esse lugar. Porque eu bastava, né? A gente ficava tão feliz. Talvez. Agora não basta. Significa que eu não valho nada? Então, talvez tenha que olhar isso. Por que incomoda tanto? Bom, também será que eu quero viajar ou o outro não quer? Precisa os dois juntos? Não pode um ir e o outro ficar? Talvez a cara detesta viajar. Sofre de viajar. Então, é inconcebível um viajar e o outro não. De novo, aquilo que a gente idealizava. Tudo compartilhado, tudo junto, tudo igual... Não é. Claro, se não tem nada em comum, também o que vai fazer junto? Passamos da época que a gente precisava casar, porque os pais mandavam, porque... Temos um projeto que é encantador, mas é muito complicado também, né? Porque você escolhe quem você ama, você escolhe casar, você pode escolher se separar, tudo a gente pode. Então não dá nem para botar muita culpa no outro, a não ser do parceiro que frustrou. Porque antes, assim, era o nome, era a família, era o pai, era a mãe, era a religião, enfim... Tinha lá, você tinha que seguir, e não tinha muita opção. Hoje, o projeto, né, do homem, né, da mulher, enfim, autônomo, você pode até mudar de sexo, né? Não está feliz com o teu corpo e pode, não precisa se conformar. Então, olha quantas possibilidades a gente tem.
Mas também isso não significa que a gente muda de ideia, né? E também essa rapidez, não serve, então vou mudar. Não serve, então vou mudar. Você pode separar, pode casar de novo, pode separar. Mas tem um tanto de que essa ideia, né, de que você muda e o outro não muda com você, ou que o outro vai ter que te acompanhar, ou que você descarta. As mudanças vão ser convergentes. Vão ser convergentes. É uma, né, é uma solidão. Eu acho que a gente tem uma solidão nas nossas opções, mesmo estando casado, né? Não dá, voltando a uma questão importante da intimidade. Aqui eu desviei, mas volto, de controlar tudo do outro. Você não quer ficar sozinho, né? Porque a tua cabeça vai ficar pensando, será que está com outra? Será que está me traindo? Será que morreu o assaltado? Né? Você fica assim, querendo controlar tudo numa presença para preencher o vazio seu, para preencher, enfim. Ou talvez também o direito que você tem de ficar ali sozinho e fantasiar, fazer o que você quer, né? E o outro também está fazendo, e a gente vai se encontrar depois. Então, suportar o não controle do outro, suportar as mudanças, suportar que, eventualmente, o companheiro, a companheira não te acompanhe exatamente nas tuas mudanças, né? Não precisa ter as mesmas mudanças, mas voltamos àquelas negociações. Vai ser possível ou não? Né? Então, nosso combinado era que você não ia nunca viajar sem mim. Não quero viajar. Você quer. É possível você viajar sem mim? Vou tentar viajar, vamos procurar uma viagem intermediária, as tais negociações. Ou talvez não, né? Talvez assim, eu quero a minha liberdade, viajar, faço outras coisas. Meu companheiro, minha companheira não me acompanha, acabou essa possibilidade de parceria. Isso pode eventualmente acontecer. Porque eu sinto que a gente espera a coisa explodir, né? Como é que a gente acolhe essa necessidade de revisão e da revisão dos acordos constantes sem que isso seja extremamente desgastante, sabe? Do tipo, nossa, lá vamos nós lavar a roupa suja. Porque já que a gente está sempre precisando fazer essas revisões, como fazer isso de uma forma menos penosa? Porque eu vejo que as pessoas deixam até o último momento e explodem, né? É porque muitas vezes é isso, né? Você ficou aturando, e na explosão vem à tona tudo aquilo que, às vezes, nem você sabia. Porque também tem isso. Às vezes vem a explosão porque você se dá conta que está insuportável. Você nem sabia o quanto estava insuportável. Isso também às vezes acontece. Mas eu diria que a dica é, vamos tentar, né? Tá ruim, vamos conversar. E conversar não é... Também tem isso, tem o tempo do outro, né? Hoje eu cheguei à conclusão de que a gente amanhã tem que ir nas próximas férias ir para a Europa. E o outro está lá preocupado no jornal com a notícia, com a guerra. E não está disposto a... Nem está sabendo que é tão grave, né? Pode explodir. Pô, você nunca me escuta, só fica no seu jornal. Foi o jeito que começou. Eventualmente, você pode também, se não é uma briga, dizer, olha, sacar os sinais do outro, né? Porque acho que tem isso também. Por um lado, você espera que o outro adivinhe o que você quer. Mas também é verdade que a gente conhece muito bem os parceiros e os parceiros. Tá com cara de saco cheio, tá com cara de preocupado, tá mais disponível ou não. Então, essas leituras podem ser feitas para dominar, para sacanear, mas podem ser feitas também a favor, né? Sim. Nós e da relação. Vamos conversar numa hora que é possível. Então, eu acho que o exercício seria esse, né? Ler os sinais, eventualmente você se equivoca. E tem uma outra coisa que eu acho interessante a gente abordar, que é o perdão. Porque eu vejo que muitos casais ainda ficam presos no lugar de ressentimento. Então, de repente, houve uma traição, houve uma quebra de confiança e o casal juntos decidiu tentar de novo. Mas, no primeiro momento, já joga aquilo na cara, Isso. Como fazer um processo genuíno de perdão mesmo, ou de entender que eu conscientemente banquei essa escolha e não ficar preso no ressentimento, na frustração e no ataque? Bom, essa chavinha de ouro, né? Se a gente tivesse, a gente de como se comunicar e tal. Mas vamos voltar de novo à imagem do vaso, né? Quebrado, porque acho que estão as traições, essas grandes questões, elas estão ali, douradas ou não. Se a gente voltou, recompusemos, né? Mas tem horas que eu vou encasquetar ou naquele pedacinho me lembra. E venho com a minha insegurança. Então, falar de perdão, quer dizer, a gente imagina que o perdão significa zerar. Você vai olhar e só achar lindo. Acho que essa é a ideia. O perdão, né, também tem uma ideia religiosa. Total. Sublime, assim.
Agora, evidentemente que se você passa o resto da vida culpado e precisando provar que você é ótimo, que você nunca mais vai errar, inferno. Sim. Né? Então, eu te diria que é de novo combinado. Vai ter momento de recaída, de insegurança. Então, o outro que cometeu o pecado vai lá, pô, calma, né? Imagina, entendo. Né? Tá de novo com ciúme. Não, mas que bobagem. Vem cá, te agrado, não sei o quê, né? Enfim. Agora, controlar o outro, que não importa, nunca você vai sair sozinho, nunca você vai viajar sozinho, nunca vai ter, porque eu não posso mais confiar em você. Então, aí, acabou. Né? Voltamos a uma relação de que você não vai ter o controle de tudo. Você está querendo, né, zerar uma conta que não vai ser zerada nunca, porque nos afetos a gente não zera. Sabe? Não tem como. Aquelas perguntas que faz para a criança, gosta mais do papai e da mamãe? Não tem, né? A gente gosta. Tem horas que a gente gosta, tem horas que a gente odeia. Então, esses afetos a gente não tem muito como zerar, né? Agora, claro, tem uma relação de confiança, vale a pena, é tão gostoso. Ah, tô enciumado. E às vezes a gente vê isso. Ah, tô com ciúme, né? Ou aquele lugar não. Aquela pessoa me lembra. Aquele, então... Tem lugares mais sensíveis. Aí eu acho que dá para... Acho que é bonito isso que você falou da gente não zerar. Como aprender a conviver com esses sentimentos incômodos sem que eles sejam um fardo? Porque às vezes eu sinto que até por esperar que eles zerassem, toda vez que vem é um peso 10 nas nossas costas. Ao invés de você ter uma cabeça mais budista, quase que deixar passar mesmo. Ah, tô com raiva, vou sentir a raiva e daqui a pouco ela vai embora. Então, acho que tem ser mais budista. Né? Eu sei de onde vem essa raiva, calma lá, né? Enfim, vou nas terapias, nas meditações, né? Bater o papo, falar mal do marido com mulher, com amiga, né? Enfim, tem isso. Ou talvez tenha também o momento da vulnerabilidade. Tô enciumada, tô insegura, né? Neste lugar, não. Não quer dizer que não vai no lugar, né? Não quer dizer que vai ficar, mas de repente, calma, não é isso, né? Tem um gesto afetuoso, tem um tempo, hoje não, quem sabe amanhã, né? Acho que também contar que o outro pode também te ajudar a atravessar. Não refém na sua mão de ter que o tempo todo pedir desculpa e perdão pela cagada que fez. É, porque eu acho que a gente fica no reconstruir a confiança sempre nesse lugar, né? Numa punição eterna. Aí a gente inverte, né? A lógica. Então... E você falou dos pais com criança pequena, tem até um dado que é em inglês, mas eu imagino que aqui deva ser semelhante, que 1/5 dos casais se separa com os filhos de até 1 ano. Como poder ajudar os casais a se reconectarem como casal logo depois do nascimento desses bebês? Essa é uma questão bem interessante, né? Clássica. Vamos pensar. E que também tem este lugar, né? Da mulher que, em princípio, a mulher que engravidou, que o corpo ficou deformado, vou usar a expressão deformada, que não é, mas é como Sim. É sentido. Tem a amamentação, tem um peito que vira, né, do bebê. Tem tido muita solidariedade os companheiros, né, homens, ou mesmo, eu vejo mesmo nas relações homoconstituídas, né? É o útero de um, é o peito da outra. Muitas vezes as competições vão se instalando de um jeito muito sutil. Sim. Né? Tem que ser tudo igual. Se eu emprestei meu útero, então agora você empresta teu peito. Tudo bem, não é que está errado, mas o que tem por trás? É um jogo de poder, ninguém pode renunciar, não pode ter diferença. A diferença não é ser homem ou mulher, né? Mas tem momentos diferentes, né? Assim, de dedicação, ou jeitos, enfim. Então, acho que e um bebezinho, quando vem, que é a extrema dependência do outro, vai precisar mesmo do outro. Então, tem toda uma... Né, fala-se sempre da aldeia quando nasce uma criança. Então, essa disponibilidade que tem da vida se adaptar nos primeiros tempos a um bebê que precisa muito, né? As noites não são dormidas, enfim. No começo é todo mundo muito tolerante, mas depois também mexe na minha vulnerabilidade. Ah, mas eu também, né? Eu também estou exausto, não dormi de noite, estou cansada, ou estou cansado, porque a gente vê isso muitas vezes. Então, Sim. Às vezes é o pai que acorda e que não dorme e que sai para trabalhar, porque também não tem licença paternidade, né? Ou vice-versa, a mulher que está trabalhando, enfim. Então, quem não dormiu, quem trabalhou, quem tem que trabalhar. Voltamos ao balanço dos prejuízos, né? Que a vulnerabilidade de um bebê traz, que essa disponibilidade de você
mudam a vida durante um tempo. Não é o resto da vida. Agora, essa solidariedade, né, de poder olhar e de poder também, estou cansada, estou chorando, não é só, deixa dormir, mas é de repente também, né, um carinho, um afeto, um aconchego, estarem juntos ali, uma mão que acaricia o bebê, uma mão que acaricia o pai ou a mãe, né? Porque é lindo você falar isso do balanço dos prejuízos, e eu fiquei pensando isso outro dia, eu ouvi também de uma pessoa bem próxima, ela falou, fazia muitos meses que eu não beijava de língua o meu marido. Como nesse processo, e às vezes até sem o bebê, a gente reconstruir intimidade e afeto, para não chegar igual a história que eu falei que o cara falou que virou uma grande empresa. Uma grande empresa. Porque a gente vai vendo muito isso. Divide tanto, tem que dividir tal, que acaba isso. Aí eu acho que assim, é de novo, né? Que, bom, eu sou mulher, tenho tesão, cadê meu tesão? Começa no bebê, mas depois também o bebezinho enche o saco. Sim. E bom querer pensar, puxa, deixa eu cuidar de mim, quero estar bonita, quero estar penteada, a gente fica, né? Do lado da mulher que está lá, né? Antes era isso, o marido ia lá, né? Ter amante, fazia parte. Sim. Porque só depois... Não, hoje a mulher não é só a maternidade que a define, quero voltar ao trabalho, quero ter as amigas, quero meu corpo. Então, tudo isso, né, fala de uma sensação. E o companheiro que está junto, por que não olhar para isso? Então, eu diria de que é cuidar de si e cuidar da relação, né? E o bebê, isso me preocupa muito essa história também do bebê, né? Eu fiz parte de uma geração que militou muito para os bebês poderem ser criados no coletivo, ter as creches, porque as mulheres queriam trabalhar e tinham a sua sexualidade, enfim. Hoje, a livre demanda, esses bebês pendurados, né? Meu Deus, a mulher está voltou para um lugar. Voltou para um lugar, né? Porque é legal. Então, cadê o lugar da maternidade, do bebê pleno, né? Então, acho que a gente precisa, né, cuidar de todas as relações. Tudo bem, acho que pode ser uma opção, mas se você ficou atendendo o bebê o tempo todo, né, bom, a sexualidade vai ficar de lado. Foi uma opção, pode ser conjunta, né, compartilhada, é uma decisão. Atendo casais cujos companheiros acham isso ótimo. E também querem as suas mulheres totalmente disponíveis para os seus filhos, porque não tiveram as mulheres disponíveis. Mas seria um movimento de intencionalmente dedicar tempo a momentos de amor, afeto. Eu acho que seria isso, de cuidar disso, de ser tão importante quanto, né? Sim. Porque seria estranho só. E assim, eu tenho filhos, eu tenho netos, adoro meus netos, né? Uma relação super legal com bebês e com crianças que mobilizam, mas não é só, né? Então, este lado também, para não colocar todo o peso em cima de uma criança que tem que satisfazer, né, sua majestade, o bebê, né, toda a família. Toda a família toda. Então, tem um tempo que né, esse primeiro ano, é isso que acontece. Há mesmo uma retração da libido em nome do bebê, tá tudo ali, mas vamos lembrar disso, né? Vamos cuidar dessa... Porque senão vai pesar lá na frente. Não é só, meu marido vai me trair com uma amante. Você começar a ter essa fantasia, que tal eu lembrar que, né? Eu posso ter fantasia. Eu também posso ter fantasia. Eu também estou cansada de ficar aqui só em casa. Eu também talvez quisesse estar na rua, bonita, com meus amigos, no meu trabalho, ou me sentindo sedutora, né? A Esther Perel fala muito isso, né? Que a traição tem menos a ver com um desinvestimento da relação e mais com o desejo de eu resgatar algo de mim. De poder se olhar, né? Como poder resgatar algo de mim dentro da relação? Também tem uma outra fala dela que ela diz que as pessoas vão casar de 2 a 3 vezes e pode ser que seja com o mesmo companheiro ou companheira. Como a gente se propor a ter novos casamentos e não remendar querendo o gabarito do primeiro? Eu vou inventar, né? Coisas novas. Eu acho que é isso. Bom, primeiro, antes de tudo, olhar o que eu tô querendo. Né? E expressar o que eu estou querendo. Expressar que pode ser falando, expressar que pode ser num jogo sexual, expressar que pode ser para um convite inusitado, que pode aparecer na explosão e que, bom, destapou a panela, vamos ver, vamos olhar, vamos conversar também, assim, o outro não vai ter o teu tempo, né? Acho que é só assim que a gente pode, né? Redescobrir. Então, tem um tanto que é da fala, por mais, né, sou psicanalista, é a palavra, mas não é só a palavra. E não precisa sempre falar tudo, e não precisa dizer tudo,
e não precisa saber da alma do outro, e o direito à intimidade, que também é sedutor, né? Será quem está pensando? Descobrir novos jeitos. A sedução ela é sempre importante, né? Ela vai mudando, mas eu acho que isso também poder pensar o que pode seduzir hoje, né? Ou como eu seduzo meu companheiro, minha companheira, para aquilo que hoje para mim está brilhando. Pode não estar brilhando para o outro. Então, em vez de brigar, como assim você não está vendo que é lindo? Seria o ideal. Às vezes é assim que a gente faz, e o outro olha e descobre porque não tinha visto. Mas às vezes pode ser também, né, num convite amoroso. Né? Sem sentir que você está sendo subordinada à pessoa, né? A sedução pode ser um jogo de afeto e não de submissão. Isso. E que isso para uma coisa tá difícil, né? Porque essas sutilezas, aí vira assédio, aí não vira assédio também. É complicado. Eu acho que é importante a gente falar disso, porque tudo bem, não é para ser desrespeitado. Mas às vezes o outro vai lá te beijar, não está sendo violento necessariamente. Você não estava por vontade. Aí virar assédio, né? Numa relação, né? De companheiros. Ou poder dizer não, o cara vai insistir mais um pouco, então não está me respeitando. Acho que tem um limite. Tem um limite mesmo, né? Do poder do outro sobre o corpo, enfim. Mas tem os jogos aí que eu diria que a gente está perdendo. Sim. Né? Que precisaria ser mais generoso, né? Se respeitando, mas... Que a gente possa brincar mais. Brincar, porque o jogo amoroso é brincadeira. E às vezes, né? Sem querer ser... Não, você faz um gesto que não é gostoso para o outro, ou pode ser um tesão, ai que medo, não era a hora, né? Enfim. Então, é sempre uma... o jogo amoroso e sexual, ele é sempre cheio de surpresas para nós mesmos. Porque as nossas sensações são surpreendentes. Né? E às vezes uma sensação te dá susto, te dá medo, te dá angústia, te dá tesão, e dependendo do momento que você está, pode ser muito insuportável, pode ser muito delicioso. Aí a dois, isso complexifica, né? Se tem respeito, se tem amor, se tem confiança, se tem vontade de acertar, a gente vai sendo mais tolerante. A gente vai criando novas brincadeiras. Novas né? brincadeiras. Acho que tem aquela frase, né? Que é bem lugar onde o jogo tá ganho, então que a gente lembre que o jogo não tá ganho, que a gente possa voltar a jogar e brincar. Porque senão vai virar sempre isso, uma grande repartição pública. E a gente precisa de um pouco de brincadeira e sedução para o amor ser possível e reconstruído. Isabel, muito, muito obrigada por estar aqui comigo, é uma honra. Queria aproveitar e agradecer também ao Inlock, que é a nossa parceira dos microfones pedestais. Eles têm vários kits de podcast, eu vou deixar a descrição nos players de áudio e aqui no YouTube. E depois conta pra gente, escreve como você tem reconstruído os seus amores, para que a gente pare de jogar fora coisas que podem ser reinventadas.